Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Cuidados Psicológicos com Equilíbrio e Harmonia por Daniela de Góes. É com muita satisfação que eu estou aqui com vocês para falar um tanto sobre o tema punição. Esse tema associa-se a uma outra temática também de muita importância, a questão do erro. Vocês já devem facilmente ter reparado que nós acabamos por associar a ideia de que um erro precisa ser punido de modo que ele não volte a acontecer. E essa é uma problemática que nos acompanha durante toda a vida. Nós escutamos ela e podemos observá-la tanto nos pequenos quanto nos mais crescidos. Sejam os nossos pacientes por dilemas se punem ou não, filhos em diferentes idades, ou mesmo parceiros e amigos, ainda temos também as configurações onde as pessoas não se conseguem pensar, viver sem a lembrança, sem a presença daquela punição dada por alguém que lhe era tão querido, ou mesmo por um desconhecido, como se fosse de uma forma gratuita. Então, quando a gente pensa esse tema da punição, do erro, não é num sentido fatalista, mas talvez num sentido de tentar tomar as experiências no valor, na propriedade, na importância que elas têm. O que isso quer dizer? As experiências de punição, elas se ligam muito aos processos de sofrimento emocional. É quase como se não existissem outras respostas para além do sofrimento. E como é que a gente pode pensar, viver, tentar se manter saudável, tentar construir um dia melhor para nós, para outras pessoas, quando a gente passa despercebido pelo tema da punição e naturaliza pequenas violências, ou mesmo grandes. Nada disso é tranquilo, nós sabemos, mas ao mesmo tempo, falar sobre é um primeiro passo, ou talvez um passo que nos inspire a outras reformas, a outras remodelações do nosso modo de estar. A questão mesma do erro, ela em si é problemática, porque é quase como se existe uma suposição de que o erro vai ser evitado, que o erro é mau, o erro é nocivo e que necessariamente precisa ser eliminado. Preciso dizer que o erro não vai ser eliminado. Errar faz parte do processo de crescimento. Errar faz parte de transformar, de mudar, de querer alcançar inclusive outras coisas que não as que já são sabidas. E aí vocês poderiam dizer, mas eu estou bem como estou, eu não preciso errar. A gente tenta camuflar com isso a condição humana de inacabados, de estarmos sempre a nos movimentar no nosso dia e a movimentar o mundo que nos cerca. Nada disso é simples, não? Mas ao mesmo tempo, parar para poder pensar sobre é um ponto essencial. Quando na clínica a gente escuta os relatos que eles não vêm com um tema de punição, mas vêm com toda uma atmosfera de sombra, de penumbra, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, mais facilmente a gente consegue, a partir daquela história de vida, e chegar ao ponto do que foi punido, da ideia de uma aprendizagem corretiva, quando na prática a gente está falando de um processo de violar direitos de outras pessoas, mesmo nos pequenos. É uma violência visível e invisível à corporeidade, aos valores, aos fundamentos. Famílias inteiras, cidadãos, homens e mulheres adultos, jovens em formação, se veem com as bases totalmente adoecidas porque foram tomadas como referência a ideia de que não pode errar, a ideia de que existe uma única possibilidade de verdade, uma única possibilidade de modo de estar. Não existe uma única possibilidade. O próprio ato do punir
ele já restringe tudo à ideia do corrigir. Restringe tudo, restringe o nosso modo de ser curioso, de explorar o mundo, sim, de cometer posicionamentos que podem não ser adequados à situação, à idade, mas isso não necessariamente diz respeito a uma correção física, a uma correção vexatória ou de humilhação em diferentes fases da vida. Claro que quando a gente tem um adulto fazendo um relato disso, a gente tem desde o episódio que aconteceu e pode ter sido há uma semana, como pode ter sido há 30, 20 anos atrás, um prorrogar daquela sensação de qual foi o erro que eu cometi, qual foi o equívoco, o que é que eu não soube fazer, porque fica a interrogação com a pessoa de uma inadequação e que pode inclusive não ter bases. Então, seja quando nós referimos às questões de rotina, por exemplo, como é o educar a uma rotina que nunca é fácil e por que seria se nós estávamos tão habituados a outros ritmos. Seja nos pequenos, mais uma vez, seja nos mais crescidos, a mudança da rotina, a mudança daquilo que estávamos acostumados a fazer causa sofrimento e nós resistimos. Mas isso não é o suficiente para justificar nos mover abruptamente a uma situação de humilhação ou uma situação de limitação de liberdade. Quando em outras e tantas vezes nós falamos sobre um compromisso que é necessário para poder acontecer o desenvolvimento do processo psicoterapêutico, na maioria das vezes a gente sempre frisa a ideia de que há um compromisso entre nós, psis, e as pessoas. Mas com isso a gente não está tentando apenas organizar uma dinâmica de encontros. A gente está dando um passo na direção de poder auxiliar essa pessoa a assumir um compromisso consigo, a assumir um compromisso de prioridade, de respeito, de aprendizagem. Então, aprender a viver, aprender a estar. Muitos podem dizer, mas todo mundo faz isso. Nós bem sabemos das nossas dificuldades de fazermos isso, ainda mais individualmente. Nós bem sabemos como os diálogos internos, quando nós ficamos nos questionando o porquê disso, porquê comigo, e nos situando nas situações com bastante dificuldade, nós nos vemos restritos, parados, tentando avançar e sem conseguir. Essa ajuda de um profissional pode me deslocar desse lugar, mas não é uma mágica, é uma deslocação que é possível por a pessoa também já ter dado o passo do comprometer-se consigo. Quando diante de situações de agravamento psicológico, onde as pessoas não se sentem mais sequer na possibilidade de comprometer-se consigo, nós temos por obrigação, no nosso cuidado, o reafirmar dessa condição de inacabados, como eu referi antes, mas que isso não quer dizer que seja um problema. O errar e com toda certeza o lidar com as situações que nós envolvemos anteriores ou presentes que são equivocadas, elas somam o nosso crescimento, elas não são só algo que nos subtrai, que nos diminui. Na verdade, diz sobre aquilo que nós estamos conseguindo ser. Esse é o ponto. Crianças, jovens, adultos, muitos de nós, para não dizer quase que todos, quando não despertamos para o entendimento do nosso desenvolvimento humano como um desenvolvimento que não passa só pelo passar dos anos, mas por uma melhor compreensão de como estamos, se não passamos por isso, nós temos muita dificuldade de sair da rigidez, do ato de violência que muito provavelmente nos cercou. Não são garantias. Não há garantias na ideia de, por exemplo, se eu puno, ela não volta a repetir, ela vai aprender. Não, não necessariamente. E aprender o quê? Que ela não pode experimentar, por exemplo, e que esse experimentar pode sim ser nocivo, mas pode não ser.
ela pode ter dificuldades de adquirir o ritmo da família, mas justifica então privá-la da possibilidade de se ver como ser autônomo? São muitas as situações onde a gente disfarça a punição como se ela nos levasse a necessariamente pontos bons, pontos positivos. Então, do tipo, precisamos nos sacrificar porque o sacrifício vai levar ao sucesso. Primeiro, que o sucesso não necessariamente é bom. Esse sucesso precisa ser entendido sobre qual lugar ele está, para quem, como, por quê. Ele só isso não é o suficiente. Segundo, mesmo que a gente tenha diante de nós uma experiência construtiva, vou dar um exemplo. Eu preciso que exista um sacrifício da sua parte para você obter essa qualificação para sua carreira. A pessoa pode se esmerar, se envolver com tudo que esteja ao seu alcance, seja limitar horas de sono, seja eliminar distrações, seja aumentar o seu foco para a obtenção desse projeto. Mas uma coisa não nos dizem: quem disse que esse projeto é da pessoa? Quem disse que esse projeto vai fazer com que a pessoa se sinta mais consciente, mais integrada, mais correspondente com as suas expectativas? E mais, quem disse que isso vai estar concluído e pronto? Esquecem de nos dizer que não vai estar concluído. A pessoa alcança aquele posto que ela tanto almejava, é preciso todo um esforço na manutenção do posto, é preciso todo um esforço para dar continuidade a isso. Nós não podemos nos iludir com a ideia de que o punir vai trazer o sucesso e o sucesso necessariamente é bom e o sucesso é não eliminar erros. Os erros não são elimináveis. A gente até queria que fosse assim, mas não é assim. E não quer dizer que errar é humano e está tudo bem. Quer dizer que uma resposta que não se combine àquilo que era esperado precisa ser revista, mas precisa ser revista como um todo, não porque ela é a melhor alternativa para todos, e sempre será. Essa necessidade nossa de trazer segurança a situações que nos são externas, que são trazidas como certas e pronto, isso traz muita pressão, isso traz negligência de nós nos ouvirmos e passarmos mais e mais e mais a tomar outras pessoas e outras situações como referência, quando essas outras pessoas seguem outros ritmos que não os nossos. Então, poder falar um pouco aqui com vocês sobre punição, sobre erro, como isso nos afeta em nosso desenvolvimento humano, é um alerta. Acredito que não é a única resposta, não, na prática não são respostas, são reflexões para chamar a atenção a pontos que dizem respeito a todos nós, mas ao mesmo tempo parece muito fácil pegar uma resposta pronta e aplicar, como se assim desse tudo certo, a garantia de sucesso. Mais uma vez, o que tomamos como sucesso pode ser o repetir de uma lógica, repetir de uma sintonia que não é a nossa. E cedo ou tarde traz em nós uma sensação de estranheza. Essa sensação de estranheza, onde não nos conhecemos, não conhecemos nossa história, não conhecemos quais são as nossas possibilidades, ela pode ser demasiadamente uma fonte de sofrimento. É isso, fico por aqui, agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro.